Pessoal, eu dou start aqui na gravação já. Deixa eu já compartilhar a nossa tela. Então, na última aula, foi uma aula introdutória, né? Foi a primeira aula aí do módulo um, tá? Não, desculpa, do módulo 2, tá? Penúltimo módulo aí do curso de eletrotécnica. E foi aquela aula introdutória, né? Mostrando o porquê, né? Que a gente precisa de contator. Na verdade, mais é o contator ali, porque, né, o porquê a corrente de partida ela é 8 vezes, né, a nominal, chegando, né, às vezes até 10, mas no geral é até 10. A gente fez até a conta, né, utilizando aí o, a norma aí da equatorial, né, a gente fez uma comparação aí, pegou de 7,5 CV, né, viu que a corrente deu maior aí que 20 amperes. Na maioria dos motores aí de chão de fábrica, eles utilizam o motor, o disjuntor, né, da curva C. Curva C é o ideal para você dar partida e proteger circuitos dedicados à máquina elétrica, não só a máquina rotativa do módulo motor, mas também a máquina estática, que é o transformador, né? O transformador, ele tem uma corrente também relacionada à corrente partida, é chamada de corrente em rush, tá? Aí essa corrente de magnetização, ela aumenta a relutância, né? A relutância é análogo a, lembra lá da primeira lei de Ohm, né? A resistência é igual a tensão dividido pela corrente, ou seja, tensão e a corrente são diretamente proporcionais. E a relutância, o fluxo magnético lá em Weber, né? Ele é diretamente proporcional à corrente que ele vai gerar ali no transformador e a gente tem que ter cuidado porque o transformador, né, se ele fosse vamos dizer assim, totalmente inteiriço, ele cria uma corrente chamada corrente parasita, né, ou corrente de Foucault, tá? Agora, né, a gente feito a devida introdução aí na aula passada, vamos iniciar com a análise da atividade um, tá? Vamos lá. E, pessoal, a atividade um, ela é um questionário, tá? O que que a gente vai fazer? Eu, eu posso fazer análise, né, deste questionário aí. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Se eu não tiver, não tem problema não, pessoal. A gente faz só um minutinho. Só achar aqui, que aí a gente... É isso mesmo. Eu tenho aqui. Eu vou apagar aqui, tá, pessoal? Eu até. É porque eu dei aula para uma outra turma, né? Eu tenho várias turmas que a gente está em alguns dias em delay nesse mesmo módulo aí, no módulo específico 2, tá? Deixa eu só apagar aqui, que aí a gente começa a análise, tá? Só dar uma apagada aqui no.
Quer saber? Eu vou fazer melhor, tá, pessoal? Eu vou, eu vou na própria página aí do questionário, tá? Eu coloco ela, como é que eu posso dizer? Eu coloco ela em paralelo aqui, tá? Mas de qualquer forma eu vou apagar aqui. E se precisar, a gente utiliza ela, tá? Porque eu esqueci. E na apostila nossa, a gente tem o. Vou só tirar o que eu escrevi aqui. Inclusive, é sorteada do próprio livro. Eu vou. Deixa eu salvar aqui. E conforme a nossa necessidade, eu abro. Acho melhor assim que aí eu abro uma. Salvar aqui, né? Para não perder. Isso, foi tudo apagado já. Vou voltar aqui. Eu estou abrindo também o My Viewboard, que aí fica mais interessante. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Então, ó, atividade um, eu vou aproveitar aqui e abrir nosso livro. Se eu não me engano, acho que está no livro um mesmo. Se não me falha a memória, que aí eu vou deixar os dois livros abertos, e aí a gente conversa aí sobre cada um deles aqui, tá? Vamos lá, deixa eu abrir o questionário aqui. Aí a gente até comenta aqui em cima do exercício, tá? Eu vou dar um zoom aqui, que aí vai ficar melhor para a gravação da aula. Pena que não tem mais o. Tem uns desenhos aqui, aí se dependendo aí do tamanho dele aqui, a gente. Ó, apaguei e ainda ficou. Tem uns desenhos aqui, dependendo aí, a gente faz a análise dele. Então, pessoal, são 18 questões, tá? Vamos analisar aqui. Aqui a gente tem isso daqui é um diagrama de comando de uma partida direta, tá? De um motor, tá? Eu até peguei aqui, ó, é esse daqui. E eu vou até fornecer para vocês, aí vai ficar daquele mesmo jeito, em cima da aula nossa aqui, da aula de hoje. Deixa eu só duplicar aqui a plataforma.
para a gente não perder o foco e não sair. Em cima da aula de hoje, essa que a gente está gravando agora aqui, no dia 23/5, tá? Eu vou colocar aquela pastinha que a gente sempre fez desde que eu assumi a turma, né? Com um material extra, tá? Aí esse material extra, eu compilei ele aqui. Primeiro, tem um software, o Cadicimo, tá? Eu vou abrir ele aqui, só para vocês verem. É 4962. Tem essa versão aqui. Deixa eu ver. Partida direta. Não. Depois a gente olha isso aqui. Quero só o esquema de partida direta. Quero só a partida direta simples. Ah, aqui, ó. Essa daqui. Eu vou até achar aqui na pasta logo e deixar ela selecionada aqui com vocês. Está aqui, comando elétrico. Ela está em minúsculo. Ó, partida direta. Os arquivos do CAD-Simo, né? Ele está em ponto .cad. Vou até deixar aqui, ó. Vou deixar ele nessa pastinha para a gente vai encontrar aqui, ó. Partida direta. Então, aí esse arquivo eu vou deixar disponível aqui para vocês. Essa aqui é uma partida direta. Aí no, na tarefa, vou até deixar ela aqui de lado aqui, ó, que vai ficar até mais interativo. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Vou só achar aqui. Ah, tá. Eu diminuí demais. Aqui, ó. Tá um tamanho bom. Isso aqui é o diagrama. É porque no contexto, essa matéria, como é que fala? Essa atividade aqui era discursiva, tá? Aí falava do pneu bom, a gente vai ver lá na situação de aprendizagem, no caso da atividade 2. Então, essa atividade um tem várias perguntas. A gente viu aqui que deu 16, né? 18. Então, aqui a gente tem o diagrama de uma partida direta. Eu desenhei ele aqui no CAD-Simo, tá? Tem o arquivo do CAD-Simo para vocês baixarem aqui. Esse CAD-Simo, pessoal, até na época que eu fiz engenharia elétrica, se tinha ele, pelo menos lá na Católica, né, na faculdade, não era, pelo menos a gente utilizava outro, era o Multisim. Mas enfim, esse CAD-Sim aí, o bom é que ele é gratuito e o bom é que dá para a gente fazer as simulações aí de máquinas elétricas. Então, a gente tem aqui o circuito de comando, tá? Aqui na direita, e o circuito de potência. No caso do exercício aqui, tem um circuito de comando aqui. Então, para a gente começar a se familiarizar, né? Para a gente dar a partida do motor, né? Lembra que eu falei lá na aula introdutória que o motor, por ele ter essa particularidade, né, na sua arquitetura, a corrente elétrica nela, ela vai haver a formação de três vetores, né? Tem o vetor corrente elétrica que ele vai fluir no circuito para o motor começar a girar sozinho, né? A corrente elétrica, tem o campo magnético em volta e temos também um vetor força, dependendo se ela estiver nessa direção aqui do vídeo, né? Essa força ela é para baixo. Se tiver para outra direção aqui, regra da mão direita, lembra? A força é para cima. Então, essa força, esse vetor força que vai aparecer é o responsável por fazer
a máquina elétrica em modo motor. Quando eu falo máquina elétrica, pode ser um motor, pode ser um gerador, pode ser um transformador, tudo, né? O motor e o gerador são máquinas rotativas, né? O transformador, ela é uma máquina estática, né? O motor, ele converte energia elétrica em movimento e o gerador converte energia de movimento, né? Na hidrelétrica, por exemplo, né? Em energia elétrica. Ele faz ao contrário. E o transformador, né, mais conhecido como autotransformador, ele converte a energia, né, de um nível maior para um menor e o contrário também, de um nível menor para um nível maior. Beleza. Então aqui a gente tem um desenho de um motor trifásico, né? Essa partida direta aqui, esse motor, a potência dele, deixa eu ver se aqui mostra. Mas, assim, para a gente dar uma partida direta, só que esse aqui é o desenho para um disjuntor motor, tá? Esse disjuntor motor aqui, a gente tem o disjuntor motor que vai acionar o circuito de potência, ou seja, o motor elétrico. Ele está ligado nos contatores aqui, ó, fazendo o selo, né, o contato auxiliar, tá? E a gente tem aqui também o relé térmico. Só que o disjuntor motor, ele vem um relé térmico acoplado nele, tá? Então tem duas vezes relé térmico aqui. Beleza. Do lado a gente tem um outro disjuntor motor, só que ele é bifásico, tá? Ele tá aqui ó, na L1, na L2, ele é bifásico e ele é para acionar o comando desse motor, tá? Aqui a gente tem a simbologia do relé térmico, ó, final 95, 96, tá? Final não, né? 95, 96. Nós temos o botão normalmente fechado. Aí sempre quando a gente tem um número apenas, né? É o 1 e o 2, é a simbologia de um botão que ele está normalmente fechado. Lembra que eu falei? A botoeira lá, o botão, vocês vão ver lá no laboratório lá com o professor, já deve ter visto, né? Que já começou, é no meio da semana de vocês, né? Você tem o NO e o NA, né? O normalmente aberto e o normalmente fechado. Então você pode pôr no borne normalmente aberto para ele ser um botão para ligar o motor, né? E você pode pôr no borne normalmente fechado para ser um botão de emergência, né? Um botão de desligamento desse motor. Beleza. É, E aí, a gente tem mais aqui, ó, o botão de liga, né? De ligar aqui, aí está vendo que o final é um e 2, ele está no Born NO, né? NO não, desculpa. NC, né? Ou NF, né? Normalmente fechado. O NC é porque é do inglês lá, o Normally Closed, né? E quando a gente tem um final, tá vendo que o contato auxiliar aqui, esse contato auxiliar do contator para fazer o selo, lembra que eu falei que ele tem uma mola, né? Na hora que você aperta aqui, ó, deixa eu simular ele aqui, ó. Na hora que você aperta ele para ligar aqui, ó, ele não ligou o motor porque eu não energizei nem o circuito de potência e nem o circuito de comando. Aí, ó, na hora que ele aperta aqui, ó, por ele ter uma mola, vocês estão vendo que ele volta, ele retorna aqui, ó. Isso daqui é um recurso que a gente tem aqui no Cadecimo, tá? E como eu nomeei ele com os mesmos, né, a mesma tag, né, B1, eu posso apertar tanto aqui, ó, no botoeira verde, aí na hora da edição aqui, ó, você pode editar a cor, o B1, ó, o B1 eu coloquei verde, que é para simbolizar que ele ligou. O B0, aqui no caso do desenho, eu coloquei vermelho, que é para simbolizar que ele foi desligado. Desculpa, gente. E aqui são as bobinas do contator aqui, o contato, o borne superior, né, o A1 e o A2. Lembra que eu falei que o contator, ele tem
É uma, é como se fosse um transformador dele. O contato dele, ele é robusto porque ele tem que suportar 8 vezes a nominal, né? Igual se a corrente nominal é 10, ele na partida, né, no transitório ali do motor, vai ter uma corrente de 80 amperes, tá? Beleza, entendi, professor. Então aqui, ó, deixa eu ligar novamente aqui. Aí, como ele tem um contato por mola, né? Eu preciso do selo aqui, ó, para na hora que eu apertar aqui, ó, ele voltar, o contator, né? O um ele fecha. Ele só não tá fechando, por quê? Porque eu tô apertando a botoeira e ela não tá energizada aqui, ó. A partir do momento que eu energizar, ó, o selo fecha, ó. Ele fecha, a energia, ó, começa vindo por aqui, ó. A energia começa vindo aqui direto. Aí na hora que eu solto aqui, ele desligaria o motor, né? E só não tá rodando porque eu também não, a gente tá só focando no comando aqui, eu não liguei o disjuntor motor de potência, tá? Mas como eu liguei o disjuntor motor do comando aqui, ó, vocês viram que o selo fechou. Então, o final 3 e 4, né? Esse aqui, a primeiro número é para dizer que é o primeiro contato auxiliar, né? Que está simbolizando o primeiro contato auxiliar dele. Aí, se é um motor trifásico, aí no próximo contato auxiliar ele vai ter a numeração 23 e 24, né? O 2 quer dizer que é o segundo, o 3 quer dizer que ele é normalmente aberto, tá? Aí na hora que eu aperto aqui, ó, deixa eu desligar aqui, ó, ele faz o jump aqui, ó, energiza a bobina, né, para o motor ligar. E aí, como ele tem retorno por mola, ele volta. Aí a gente precisa fazer esse selo aqui, porque se ele não for feito, ele vai simplesmente, ele não vai funcionar, ele vai desligar o motor. Quer ver? Deixa eu só alterar aqui o desenho aqui. Deixa eu retirar aqui ó, retirei o contator do circuito, ó. Ó, aqui ó, aqui ele tá ligado, ó. Se eu ligasse aqui, ele pega e faz o jump, né? Agora, ó, vou retirar o contato auxiliar, vocês vão ver o que que vai acontecer, ó. Deixa eu iniciar aqui a simulação, tá? Cadê, ó? Como ele tem um retorno por mola, ó, eu não fiz o selo, vou até ligar aqui, ó. Vou ligar o disjuntor, né, motor do comando aqui, ó. Tá vendo? Aqui como ele tá, aqui ele tá ligando porque ele tá com o nome de KM1, tá? Eu vou até fazer aqui, ó, deixa eu desligar tudo aqui. Vou pôr aqui, ó, KM. Aí não vai ligar agora mais não, ó. Ah, eu coloquei a bobina aqui também. Acho que agora vai dar certo. Vou até ligar aqui, ó. Tá vendo, ó? Não ligou o motor, que o B1 tá associado, né, ao KM1 aqui, ó. Você tá vendo, ó? Quando não faz o selo, aí ele não aciona, mesmo com o disjuntor motor da potência, tá? Então a gente precisa fazer o selo. Deixa eu voltar aqui. M1. É porque quando tem o mesmo nome, como é uma simulação, mesmo se eu tirar aqui, salvar, aí, ó.
Fechou. Mesmo jeito, ó. Se eu tivesse apertado aqui, ó, como ele tem o mesmo tag aqui, o mesmo nome. Então, ó, o selo é para fazer isso, ó. Como eles têm retorno por mola, não é igual o interruptor de uma residência, né? Que a gente aperta e ele fica, né? Ele fecha como uma chave faca. Só que o de máquina elétrica, ele tem retorno por mola. A gente vai ver essa questão de retorno por mola, retorno lá na hidráulica, na pneumática, né? Retorno por fluido, que é o pilotado, né? Ou retorno por pressão, né? Ar comprimido, que também é um piloto, é chamado de piloto, tá? Aí ele ligou o motor, né? Aí como a partida, provavelmente a corrente, né? Aí vamos supor que é um motor aí com sete, não, sete não, né? Sei lá, um quarto de CV, igual a gente viu aula passada aí, né? Um quarto de CV, a corrente de partida dele, lembra que a corrente de partida dele foi baixa. Deixa eu ver se o. Só lembrar aqui na norma técnica aqui, é a 04 que a gente olhou pela última vez. Aí, ó, um quarto de CV, 300, vamos pegar aqui, ó, um quarto de CV, né? 333, né? Watts, né? A gente transformando 0,33 quilowatts para watts 333, né? A corrente vai ser a potência dividido pela tensão. Aí, como ele é trifásico, esse aqui do cá de cima é trifásico, né? Aí vamos dividir por 380 raiz de 3, tá? Se ele é monofásico, né? Monofásico 220, aí 220 vezes raiz de 3 dá 380, né, que dá tensão bifásica. Mas como ele é trifásico, a gente tem que pegar a tensão bifásica, né, que o 220 raiz de 3, né, que deu 380. Aí é 380 vezes raiz de 3, que vai dar 660, tá? Então a gente pega, divide a potência, né, que é 333 watts, né, dividido por 380, que é o bifásico, né, a tensão bifásica, raiz quadrada de 3. Ó, e deu uma corrente de 0,5 amperes, né? Aqui nessa calculadora, quando dá 0,5, quer dizer que é 0,5, tá? Algumas calculadoras, essa daqui, ó, por exemplo, essa daqui, ó, esse também pode fazer essa, mas só que ela dá zero aqui, ó, só a título de curiosidade, ó, 333 dividido. Vou pôr entre parênteses aqui, ó, 380 raiz quadrada de 3. Precisa nem pôr o vezes aqui, ó, já vai dar a resposta, ó. Viu, ó? 0,5. Aí, ó, vezes 8, né, que é 8 vezes a nominal na partida, deu 4 amperes. Lembra na aula passada? É porque eu não lembrava de cabeça aqui. Aí deu 4 amperes a corrente de partida. Então, 4 amperes dá pra gente, né, ó, multiplicando por 8, né? Deu aproximadamente, né, um pouquinho a mais que 4 amperes, né? Então, dá para a gente fazer a partida dele, né, direta, sem utilizar uma chave compensadora, sem a necessidade, né, da técnica chave compensadora, da técnica estrela-triângulo, da técnica com a soft starter e também com a técnica do inversor de frequência, né? Aí por isso que é até 7,5 CV, que aí 7,5 CV a gente viu que dava, deixa eu olhar aqui rapidão, ó, 7,5, eu tô olhando o trifásico, viu? Ó, 7,5 CV aqui, ó, deu 6,
três casas, né? 6.900, né? Aí se a gente fizer aqui, ó, 6 e 9, isso, 900. 6.900 dividido com metro trifásico, monofásico 220, né? Aí é 380 raiz de 3. Olha, 10,48. Vamos fazer aqui também, ó. É, 6.900 dividido. Você pode tanto aqui, ó, nesse aqui que é divisão, fração imprópria, quanto nesse aqui, ó. 380 raiz de 3. Fecha parênteses. Aí 10,48, né? Vezes 8, aí já dá 83. Lembra que eu falei que os motores pequenos aí, né? O disjuntor de 20, geralmente o disjuntor de 20 amperes, né? A gente utiliza ele, né? Se a gente fosse usar a proteção, né? O normal lá, ó, se a gente fosse usar o motor lá de mais cinco amperes aqui com a regra lá lembra que a gente viu lá em projeto elétrico, instalações elétricas prediais, né? Mais 5 amperes daria um disjuntor, né, de 5,5. Mas como a gente tem a corrente de partida igual a 4, né? Desse de um quarto de CV, né? A gente já coloca um disjuntor de 10 ali, por exemplo, né? E aí a gente poderia colocar, né, o de 7CV aqui, ó, a gente viu que o de 7CV aqui, ó, a gente viu que ele facilmente ele aguentaria um disjuntor de 15, né? Ou de 20, lembra que eu falei? O de 20 que na maioria das fábricas aí, né, alguns motores de, de linha de produção ali, né, que faz movimentar as esteiras, né, eles pegam alguns ali, aí individualmente, um disjuntor de 20 aguenta ele, mas aí já a partida aí, ó, a partida já de 83, né, aí o disjuntor de 20 ali ele não suporta, tá? Aí por isso que até 7,5 CV, né, geralmente o pessoal utiliza a partida direta, porque aí, ó, esse de um quarto de CV, ó, 4 amperes de partida, não vai refletir tanto, tá? Beleza. Agora, entendido aí, né, o diagrama, o que que é um diagrama, né, o botão normalmente aberto, que é a botoeira aqui para o final 3 e 4, né? O normalmente fechado final um e 2, relé térmico. Agora a gente vai analisar aqui a atividade, né? Quantos dispositivos possui o comando elétrico representado aí pela imagem? Eu vou utilizar aquele recurso nosso aqui. Então vamos aqui, ó, na própria na área de trabalho aqui da aula. Vou usar o vermelho aqui. Deixa eu só diminuir aqui a. Então, vamos contar, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui a gente conta de cima para baixo. Ó. 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, são 6 dispositivos. Ah, professor, mas o dispositivo um e o 6 eles são o mesmo, né? É fusível, né? Então, isso aqui é a simbologia para fusível, esse aqui é para relé térmico, esse aqui é uma botoeira, né, normalmente fechada, esse aqui é uma botoeira normalmente aberta, né, final 3 e 4. Esse daqui é um só, porque ele representa a contatora, ele representa
Esse, ó, tá vendo? Ó, K1 aqui, né? Representa o contato auxiliar, né? O normalmente aberto e representa a bobina, ou seja, é um só aqui. Então são seis. Lembrando, deixa eu voltar aqui. Quando você responder aqui, pessoal, eu errei aqui, né? Apertei o 5 e eu vi que era o 6. É só você apertar o outro aqui, aí você vai para a próxima, tá? Vamos ver a próxima questão. Qual o primeiro componente que está identificado no comando? A gente viu que o primeiro aqui, ó, o F1, o F1 é o fusível, né? Olha, ó, fusível F1. De cima para baixo que a gente conta aqui, tá? Beleza? Vamos para o próximo. Seguindo a sequência, qual o segundo? Ó, então a gente vai contando, ó. Primeiro, segundo. O segundo é o quê? Eu falei agora há pouco, ó. Relé térmico, né? Ó. Relé térmico é o F7, é o contator não. Então é o relé térmico, F7. Tranquilo? Vamos para o próximo. O número representado por 95 e 96, o que ele representa, né? É o relé térmico. Essa é a simbologia. Do mesmo jeito que circuito elétrico de potência, no caso aí para o CEP, né? Por exemplo, numa subestação, tem um relé Buchholz, né? Tem numerações aí que representa relé, representa alguns comandos, não, até o que o pessoal chama de telecomando, né? Daí, aí tem os 5051, do mesmo jeito que tem isso para sistema elétrico de potência, tem aqui para instalações elétricas industriais. No caso, esse desenho aqui em particular, né, e essa numeração é para o relé térmico, tá? Então, aqui, ó, o número representado 95. É um contato auxiliar, tá certo? Né? Relé térmico. Aqui, ó, ele tá perguntando aqui se é normalmente aberto ou normalmente fechado. Vocês estão vendo esse desenhozinho aqui, né? Ó, deixa eu habilitar novamente aqui o nosso My View Board. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Tem essa simbologia aqui, ó. O desenho sem a numeração, sem a alavanca aqui, ó. Quando ele tá desse jeito aqui, ó, é sempre normal e fechado, tá? Do mesmo jeito que eu falei que esse aqui é uma botoeira, ela tá ligada no normal e fechado, ó, tá? Ó um outro aqui, ó essa outra simbologia, ó. Quando ele tá assim, ó, quando ele tá nesse formato, é NF, normal fechado. Quando ele tá nesse formato aqui, ó, alguns livros eles mudam, tá? Sem essa rampinha aqui, tem uns que tem a rampa, aí ó, esse aqui é normal, aberto, tá? Beleza? Então, é um relé térmico por ser 95 e 96, né? O bordo superior, né? E inferior, o superior 95, inferior 96. E ele é normal fechado por ter esse desenho aqui, tá? Então é esse. Opa, relé térmico. Isso. Relé térmico, normal fechado. Ó, presta atenção aqui, ó. Vocês viram que eu quase errei aqui, ó. Tinha apertado aqui, ó, normal fechado, relé térmico. Vamos pro próximo. Qual é o terceiro dispositivo? É de novo, ó. Um, dois, três. Ela é um pulsador. Às vezes o pessoal chama de pulsador e botoeira. Aqui eles colocaram os dois nomes, ó. É botoeira barra pulsador. É botoeira porque é um botão, né? Mas é um botão diferente do interruptor de lâmpada, né?
E aí, no caso, dependendo da bibliografia que vocês estão estudando, o pessoal chama de pulsador, tá? Aí esse terceiro dispositivo aqui, ó, do mesmo jeito, ó, tem o mesmo desenhozinho aqui, ó, do relé térmico. Então ele é normal e fechado. Então uma botoeira e é o S0, né? Ele está com a tag de S0 aqui no caso. No meu exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês, ele está com a tag de B0, né? Eu peguei esse B0 aqui, acho que foi do livro que eu fiz esse desenho aqui, tá? Aí você segue para o próximo aqui. Qual é a função desse terceiro dispositivo? Ah, ainda está perguntando ainda da botoeira barra pulsador no circuito de comando elétrico. Então, pessoal, tudo que é para desacionar, ou seja, desligar o circuito, a gente pode chamar ele de botão de emergência, tá? Aí existe um de emergência que, além de você apertar, né, ele não. Aí, nesse caso, o de emergência de verdade, você aperta. Geralmente, quando a gente faz experimento lá no laboratório, né, geralmente eu indico um aluno para ele ser o aluno que vai cuidar da segurança do experimento. Como assim, professor? Você vai estar fazendo lá, né, partida estrela triângulo, fazendo os vários tipos ali de comando, né? E obviamente, em um momento a gente vai ligar esse circuito e pode acontecer um acidente lá no laboratório, lá, né, na aula presencial. Aí geralmente você tem um botão ali que é o botão de emergência. Aí além dele desligar, ele não tem um retorno por mola para você ligar a bancada e ele desliga a bancada, né? Aí você, na hora que, aí, por exemplo, alguém tomou um choque, né? Aí você aperta, aí esse aluno que fica lá olhando, né, ele aperta a botoeira e pra gente, mesmo se a gente for lá no disjuntor e ligar novamente, a botoeira, você tem que puxar ela assim. Aí nesse caso aqui é só para desligar o motor, tá? Que é esse daqui, ó, que no caso aqui do exercício é o S0. Ao ser acionado, energiza a bobina? Não. Ao ser aquecido, também não. Aí, no caso, seria o relé térmico, né? Que ele ainda está falando do terceiro, né? Ao ser acionado, o contato desenergiza a bobina do K1. Isso mesmo, né? Na hora que você, ó, tá ligado aqui, né? Acionei aqui, ó. Aí, ó. Vem aqui, ó. Energizei, né? Tá aqui, ó, girando para o sentido horário. Aí eu venho aqui, ó, aperto ele, ó, desenergizou. Então é isso aqui, ó. Ao ser acionado, o contator desenergiza a bobina do K1. No caso do desenho aqui que eu vou fornecer para vocês, é o KM1, tá? Então é isso. Vamos ver se é o D aqui, né? Se tem lá. Ao energizar a bobina. Não, nada a ver. Tranquilo? Vou até deixar tudo ligado aqui, né? Que aí a gente vai fazendo os testes. Só para vocês entenderem aí com o circuito, com a simulação, né? Como a gente não está, se fosse o presencial, né? A gente analisando aqui essa atividade, né? Eu ministrando aula lá para vocês, eu iria fazer a ligação lá no quadro, né? E ir mostrando para vocês ali na hora, né? Aí no caso aqui do EAD a gente mostra a simulação. Vamos para o próximo aí. Quais os números finais que representam um contato normalmente fechado, tá? Então, os números finais, lembra que eu falei, ó, tem esse desenho, ó. Se tem esse desenho aqui é porque está fechado, ó. O relé térmico é porque ele é um equipamento especial, tá? O bimetálico dele vai desacionar quando tiver uma sobrecarga, né? Ou uma sobrecorrente em função de um curto-circuito, ou uma sobrecarga, né? Uma máquina com a potência maior do que o circuito foi projetado, né? Igual a gente viu lá em projetos elétricos prediais, aí ele desaciona, tá?
Então, o final, né, para ele normal fechado é um e 2, ó. Tá vendo que o único que é o normal aberto, que é esse daqui, ó, que na hora que a gente aciona ele, ó, ele volta aqui, ó, é o 3 e 4, tá? Ah, mas esse aqui ficou fechado, mas ficou fechado porque o contato auxiliar, o selo, né? Ele fecha na hora que ela é energizada. Ele faz um bypass, né? Ele faz um desvio aqui e aí energiza a bobina. Por isso que a gente faz esse selo aqui, ó. Aí desligou, ele volta no estado original dele. Tranquilo? Então, o normal fechado ou NC, né? Dependendo lá do equipamento, é o closet aí do inglês, então é o 1 e o 2. Vamos para o próximo. Qual é o quarto dispositivo? Vamos contar. Um, dois, três, quatro. O 4 é a botoeira, né? Normal aberta, ó, final 3 e 4, tá? Botoeira barra pulsador NA, normal aberto. Dependendo do equipamento, vai estar NO, né? Primeira vez que eu vi, né, que eu estava lá na faculdade, eu achava que era N0, né? Mas é NO, normally open, né? Normal aberto, tá? Então, quarto, ó, um, dois, três, quatro. Vamos pro próximo. Tá quase terminando aqui. Qual a principal função desse quarto? Ainda falando, né? É o que? É acionar, ó. Lembra, ó? A gente vem aqui, ó. Acionou o circuito, desde que ele esteja com selo, né? Então, ó, ao ser energizado, né? Modifica o estado dos contatos da carga. Ah, sim. Mas aí seria o contato. Ao ser acionado, o contato desenergiza o K1? Não. Ao ser acionado, o contato energiza a bobina K1. Esse aqui é o mais lógico. Porque aqui, ó, ao energizar a bobina K1, o contato fecha. Mentira, ó. Ao energizar, ó, na hora que você aperta ele, ó, ele, ó, energia, ó, no momento em que ele tá apertado aqui, ó, a energia passa tanto por B1 pelo contato auxiliar. Só que na hora que você solta, né, a botoeira, que é o pulsador, essa parte, né, a botoeira fica desenergizada, mas como ele tá com selo, por isso que eu falei que esse é o aí, ó, ao energizar a bobina do K1, o contato fecha o selo mantendo a bobina energizada. Ah, então é esse aqui mesmo, ó. Você tá vendo? Ó, a gente confunde aqui, ó. Energizar a bobina do K1, o contato fecha o selo, tá certo, ó? Fecha o selo aqui, ó. Vamos fazer de novo, ó. Fecha o selo, mantendo a bobina energizada. Isso mesmo. Ao ser energizado, modifica o estado dos contatos e aciona a carga. É, poderia, mas o que está mais lógico é o A mesmo, ó. Ao ser acionado o contato. Não, esse aqui com certeza não é. Ao ser acionado, o contato energiza a bobina, né? Ele energiza, mas lembra que eu falei até no começo aí, né? A não ser que ela esteja. Se ela não tivesse com selo, ele ia energizar, mas ele desenergizaria automaticamente aqui, ó. Então é o A mesmo, tá certo. Quase que eu erro aqui, ó. Vamos pro próximo. Todo número terminado em 3 e 4, ó, normal aberto, tá? Significa o quê? Um contato normal fechado? Não. Auxiliar? Não. Que é o auxiliar é do K1 aqui, da bobina, né? Contato normal aberto? Isso mesmo. Contato comum? Não. Comum a gente encontra no multímetro, né? Não tem lá o com, geralmente ele tem uma coloração preto ali, né? Que é o polo negativo. Isso quando a gente faz aferição aí de voltagem, né, e corrente elétrica,
É, usando o com, ele é comum porque tanto para a gente aferir tensão lá pelo aquele o vermelho, né, que é o positivo, e o outro vermelho que tem lá a letrinha o A, né, de amperagem, né, da corrente elétrica, de ampere, né? É, o comum seria esse, né? Lá no multímetro, ele serve tanto para você, né, colocar a sonda lá, né, a ponta de prova do negativo para circuito de tensão contínua, né, tensão em corrente contínua, ou alternada ali, ele serve para isso. Ele comunica com o outro. Então, 3 e 4 é normalmente aberto. E é só você olhar também o desenhozinho aqui, ó. Qual o quinto dispositivo? Vamos contar aqui, ó. Identificado nesse comando, ó. A gente sabe que é o fusível, né? O F1. Dois, três, quatro. Aí o quinto, ó, a gente tem que tomar cuidado. Isso aqui é tudo isso, ó. É o K1, tá? Isso aqui representa o contato auxiliar dele. Muitos poderiam pensar que são dois, né? Representa o contato auxiliar né, do contator. E aqui representa a bobina do contator, ou seja, ele é um bloco só. É isso aqui, ó. Nosso livro está aberto. Eu acho que está no um aqui, ó. Só para vocês verem aqui, ó. Tá, contator ou contactor. Era o desenhozinho dele aqui. Aqui, ó. E aí lá dentro, né? Ele tem aqui, ó, a parte do contato auxiliar fica aqui e a bobina fica aqui no meio, né? É esse bloco aqui, ó. Os contatos auxiliares e a bobina fica enclausurada aqui, tá? Então, o quinto, né, é o K1 contator. É isso mesmo. Quinto dispositivo. Esses dois aqui, ó. Contato auxiliar e a bobina que está lá dentro. E é esse daqui, ó. Ver se tem um desenhozinho melhor aqui. Não. Aqui, ó. Esse desenho tá até melhor aqui, ó. Os contatos auxiliar e a bobina que fica nesse corpo aqui na parte de trás. Então, o quinto dispositivo é esse. Próximo. E o que é, né? Ou o que são as letras, né? Com o número aí A1, A2, né? É o borne, o contato aqui, ó, da, da bobina, né, o de alimentação, ó, contatos do fusível, não, contatos auxiliares do contator, não, contatos que energizam a bobina, ó. Esse daqui é só para o comando. O A1 e o A2 é para energizar, literalmente. Lembra que eu falei que toda essa armadura metálica vai suportar 8 vezes lá no transitório, né, na hora da partida, 8 vezes a corrente nominal, né? No caso daquele motor de 3 quartos, vai suportar os 4 amperes, né? No caso daquele de 7,5 CV, vai suportar os 80, acho que é 83 que a gente calculou aqui, ó. Isso mesmo, ó. Que o normal vai passar 10, né? Mas lá no transitório vai suportar 83 amperes. Por isso que ela parece um transformador e ela tem essa mola aqui, justamente para ela, na hora que você energiza aqui, né? O A1 e o A2, né? Aí vai haver o quê? A formação de indução eletromagnética, né? Tem uma relutância aqui, né? O fluxo de campo magnético aqui. E aí ele fecha aqui o contator, né, a bobina do contator e energizando o circuito. Aí na hora que você desenergiza, ele tem essa mola justamente, né? Ela tem um acoplamento magnético para ela fechar de forma rápida e também para desligar, né? Para desacionar de forma rápida através da mola aqui, né?
Aí lembra que eu falei, ó, a corrente de partida é alta, né? Então tem que evitar o centelhamento aí. Vamos para o próximo. Então, contatos que energizam a bobina dele. Após energizar a bobina do contator 1, que contato garante o pleno funcionamento desse dispositivo? Tá? Então, a energizou aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Deixa eu desligar aqui, ó. Após, ó, ele está perguntando, após energizar a bobina, ou seja, eu vou apertar aqui o pulsador, o selo vai passar pelo selo aqui, ó. E aí ó, enquanto eu tô com ele apertado aqui, a bobina energizou. Só que quando eu solto aqui o pulsador, porque ele tem é um retorno por mola, se eu não tivesse o selo, o que que aconteceria? Ele desenergizaria. Então, o contato que garante o pleno funcionamento aí é o contato 13, né? 13 e 14, que é de K1, né? Que simboliza o contato, é o aberto aqui, que na hora que ele é energizado, ele, ele vai ficar fechado. Enquanto ele está energizado, ele vai ficar fechado. Na hora que eu aciono o normal fechado, que é a botoeira aqui de segurança aqui, ó, aí, como eu poderia colocar ela aqui em cima no diagrama, eu poderia até colocar ela aqui embaixo. Não é o normal a se fazer, né? Mas o ideal é você colocar ela aqui em cima, aqui no diagrama. Porque se você colocasse aqui, como ele está com selo, ele continua energizado, tá? Então, tem desenho, eu já vi desenho até em livro mesmo, eles colocam aqui embaixo, mas funciona do mesmo jeito, tá? Depois vocês podem testar aí na hora que eu pedi aí para a monitora enviar esse arquivo aqui para vocês, tá? Junto com a aula. Vamos para o próximo aqui. Qual é o sexto dispositivo identificado no comando, né? Então, vamos contando, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, esses dois, ó. Seis. Então, é um fusível, tá? Aí você pode até tirar dúvida aqui, ó. Ó, fusível. Colocar F1, tá? Aqui ele tá como F21, ó. É fusível, viu? Tá vendo aqui, ó? Então, é o quê? Um fusível. E todo fusível, pessoal, assim como um disjuntor, né? No caso aqui do nosso, aqui é o disjuntor motor, ele é de proteção, tá? E ele ainda tem a proteção adicional do relé térmico. Não estou querendo dizer que, então quer dizer que todo disjuntor, professor, ele não tem relé? Tem. Ele tem um relé de proteção, tem a câmara de extinção, mas o disjuntor motor, ele tem esse relé térmico preparado, né? Lembra que eu falei que o ideal é a gente utilizar os disjuntores aí de curva C, né? Ele é mais que preparado aí, né? Ele é mais que adequado para as curvas de atuação, né? A curva C, tá? Que é o indicado para máquinas elétricas. Beleza. Ó, tá na 14, era 18, né? Tá quase acabando aqui. Aqui, ó, analise as imagens, né? Por isso que eu deixei aqui, ó. Cadê o nosso. Analisar as imagens aqui, né? Quem que é quem aqui, ó? O primeiro é aquele fusível base E29. Se não me engano, é a E29. É uma base rosqueada, ó. Só a gente colocar aqui no Google, aqui, ó, fusível base é, se não me engano, é 29.
Deixa eu colocar aqui, roscável. Ó, isso aqui, ó. Ó, esse desenho tá até melhor, tá mostrando. Tá vendo? Ele é semelhante a a rosca de uma lâmpada, né? Aí é o fusível base roscável. E aqui, ó, cuidado, ó, tá aqui fuzil, né? Isso aqui não é arma, né? Não é escopeta, então é fusível, viu? É, eu tô brincando assim, pessoal, mas é sério, viu? Eu já ministrei aula para eletricista de rede de distribuição. Aí uma vez, professor, pode abrir a chave fuzil? Eu falei, não, você não vai abrir fuzil nenhum, é a chave fusível. Então, fusível, tomar cuidado aqui, ó. Esse fuzil aqui é pegadinha do malandro. Com certeza foi o professor Hipólito que fez essa questão aqui, para pegar o pessoal aqui na desprevenido aqui, ó. Fusível. Aí o 2 aqui é o contator, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. O 3 é o relé, tá? Lembrando aqui, ó, no desenho nosso aqui, é o relé térmico. Esse aqui, ó, RT, ó, RT, relé térmico, tá? Lembrando que é um desenho semelhante ao desenho do disjuntor motor. Nesse caso aqui não tem disjuntor motor não, tá? É fusível, é igualzinho o desenho da tarefa aí, ó. É esse daqui, ó. Esse aqui, ó. O desenho da tarefa aqui, ó. Então, né, pela lógica aqui, ó, o 3 é o relé térmico, né? O 4 são as botoeiras, né, de liga e desliga, né? Ou pulsadores, né? E o 5 é um motor aí de indução, né? É, tá falando que é de indução, mas assim, a maioria dos motores são de indução, tá bom, pessoal? E igual nessa letra, você tá vendo motor universal, não é porque ele é lá da Igreja Universal, não. Na verdade, esse é um outro nome, né? Esse é um outro nome para o motor de indução, tá bom? É porque o motor de indução ele é bem versátil. Ele não é igual um motor síncrono que você tem que chegar a uma velocidade síncrona, não. Qualquer tipo de tensão que você coloca nele, por exemplo, ele é muito utilizado em liquidificador, batedeira, os eletrodomésticos aí que são acionados aí por pequenos motores, né? Porque ele é bem versátil. Aí tem outros motores que você tem que fazer a excitação do campo magnético, né? E ele não dá para você simplesmente dar uma partida direta nele, né? Você precisa de todo ali um servo comando ali para fazer o acionamento dele. Então, o motor universal é o outro nome, né, do motor de indução, tá? É a mesma coisa. E o servomotor é aquele motor que ele tem o quê? Ou o motor ali de passo, né? Que aí você, no drive, geralmente um servomotor ele tem um drive ali que aí ele consegue, né? Você, através de um comando, né? Você consegue fazer, sei lá, um giro de 23 graus e 2 minutos, ou seja, bem específico mesmo, né? Geralmente utilizado aí em máquinas, robôs, né? De linha de montagem, robôs aí em linha de produção e de indústria, né? De fábrica, tá? Beleza? Vamos pro próximo aí. Falta pouco. Aqui, ó. Peguei os desenhos aqui justamente para ficar melhor aqui para gente aqui, ó. Ó, e na aula presencial, né, ele está pedindo aqui, ó, qual das imagens representa o fechamento em triângulo? Aqui, ó.
Lembra que eu mostrei lá na norma, a norma aí da concessionária? Deixa eu, deixa eu pegar aqui essa a 05 aqui. Tô pegando essa antiga aqui, pessoal. Ó, aqui está mostrando uma subestação abrigada, né? E logo abaixo, geralmente nos desenhos da concessionária, tem um diagrama, né, unifilar aqui, que a gente pode também dizer que é um diagrama funcional. Ó. Aqui tem lá no poste, ó, a chave fusível, viu? Fusível, não é fuzil, não. Tá? Os aterramentos respectivos, relé de segurança. Aqui, ó, tem um fechamento triângulo e o fechamento estrela. O transformador, né, que fica na rua ou da subestação aqui, geralmente o primário ele está em triângulo e o secundário ele está em estrela. Aí o triângulo, estão vendo aqui, ó, esse desenhozinho aqui. Deixa eu ver se dá para desenhar aqui. Ah, aqui dá, né? O triângulo aqui, pessoal, ele tem que fechar nele mesmo, ou seja, como aqui está chamando de RST, né? Que a gente chamaria de A, B e C, né? Então, o R, a fase S aqui e a T, elas estão interligadas. Ó, o R está ligado com T, que está ligado com S, o T com S e o S com R aqui, tá? Aí aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, que a fase A aqui, ela tá ligada no primeiro borne aqui no um, né? E ela tá interligando aqui, ela tá fechando com 6. E aqui, ó, vocês estão. Até nos livros é até um pouco diferente aqui. O pessoal faz o desenho bonitinho, mas para você fechar ele em triângulo, né? Em triângulo aqui, ó, você pode utilizar. Tá? Cadê desenhar aqui? Tá. Você pode utilizar, igual ele fez aqui, ó. Você pode utilizar assim, ó. Entra aqui, né? Aí do 4 aqui, ó, vai pro 2. Do 5 ele fecha no 3. E está vendo aqui, ele jampeou aqui, ó, no 6. Você poderia também fazer o contrário, né? Fazer ele chegar aqui no 3, né? E aí, ó, chegaria aqui no 3, né? Você vai ver que vai dar tudo no mesmo aqui, ó. Então ele vai fechar o triângulo. Opa, ele fecharia o triângulo aqui. Essa daqui, ó, tá em estrela. Essa daqui, ele colocou as bobinas em série, tá? As bobinas aí do transformador em série. Aqui, ele fechou, na verdade, ixi, rapaz, isso aqui ele fez um curto com a fase S aqui, ó. Ele fechou um curto, ó. A energia vai vir aqui, ó. Em vez dela passar na bobina, como a resistência ou a impedância, né, da, do cabo aqui, ó, da junção vai ser menor do que o da bobina, na verdade a energia vai vir aqui, ó, dar a volta e voltar pro S aqui, ó. Na verdade ele curto-circuitou a bobina S, tá? E deixou o ponto energizado no R e no ele está curto-circuitando aqui ó, no R e no T. Então, o mais adequado é essa daqui, ó, que está o fechamento geralmente do primário aqui do transformador em triângulo. Vamos para o próximo. Lembrando, pessoal, que na hora que vocês estiver fazendo a questão, vocês têm que olhar a lógica aqui, tá? Pode ser não, geralmente para cada, ó, no meu tá aparecendo assim, né? Agora quando você for, né, você for abrir aí, às vezes essa daqui que tá correta é a D, né? No meu aqui tá a D, para você vai ser a A, para outro colega seu vai ser a B, tá? O outro vai ser a C. Tem esse embaralhamento. Vamos para o próximo aqui. Ó, a gente tá no penúltimo.
Agora, ó, o fechamento é em estrela, né? Que é esse segundo aqui, ó. Tá? Aí já o fechamento estrela é aberto aqui, ó. Você vai, na verdade, curto-circuitar uma das fases, ó. Vamos para esse segundo aqui, ó. Você vai curto-circuitar, por exemplo, um dos bornes, desculpa, né? Você curto-circuita as três aqui, ó, fechando esse e deixando aberto esses aqui, ó. Ou então você pode fechar aqui, ó, e deixar aberto aqui. Esse aqui é em triângulo, né? A gente acabou de ver. Esse é em estrela. Ixi, esse aqui, ó, tá uma maçaroca. Na verdade, ele tá curto-circuitando tudo aqui nesse ponto. E aqui ele tá, as bobinas estão em série, tá? Tá numa única fase. Isso aqui vai dar um curto também, curto-circuito feio aqui, ó. Porque ela tá, cada uma dessas fases estão 120 graus aí, ó. Vai curto-circuitar, viu? Vai dar um pipoco. Então, em estrela é esse aqui, ó, aberto, tá? Igual aqui, ó, tá um Y aqui, ó. Aí ficaria fase R, S, T, né? Aí o neutro, você puxa ele desse ponto aqui, ó, do que você curto-circuitou, e aí ele desce lá pro poste, na haste tipo cantoneira. Deixa eu achar um desenho aqui. Está lá para cima aqui de outros. Pegar uma subestação singela aqui. Aqui, ó. Nesse não está mostrando o desenho. Ó, esse primeiro tal. Aí essa parte aqui, ó, tá vendo, ó? Aí no meio da bobina aqui, ó, do lado secundário do transformador, aí ele puxa o cabo, sai do X0 aqui, né? Que aí aqui, ó, aqui no secundário transformador, aqui em cima dele vai estar aqui em cima aqui, ó, vai estar assim H1, H2 e H3, seria a fase, o 13.8 aí, né? O R, o S e o T. Agora aqui no transformador vai estar assim, ó, X0, X1, X2 e X3. Ah, o X1 é o R, né? Só que em baixa tensão, né? O S e o T em baixa tensão. Cada um, né? No nosso caso aqui, né? Goiás aí, né? A Equatorial Distribuição, 220 volts. E o X0 é esse que está curto-circuitado com um dos bornes aqui, né? No caso aqui, chama TAP aqui do transformador. Aí ele vai sair do X0, conecta aqui na carcaça dele e desce aqui no poste, né? Bem rente, esse aqui é o duplo T, ó, e vai para caixa de aterramento aqui, ó, e conecta no aterramento do poste. Ó, vamos ver a vista. Deixa eu ver se tem vista aérea dele aqui. Pena que não mostra vista aérea. Ah, aqui mostra aqui, ó. Aí, geralmente, ou é uma haste singela aqui, né? Vai ter uma haste cantoneira, ou então o pessoal faz um triângulo aqui, ó. Mas não se ilude não, viu? Geralmente a concessionária de energia ela é mão de vaca aí, ó, ela coloca só uma haste tipo cantoneira e tem mais, viu? Você sabia que essa rede aqui, é a rede tipo normal, né? É uma rede com cabo nu. O que que o pessoal antigamente fazia, né? Ainda mais na rede rural. Ninguém tá vendo, né? Só a vaca, né? Que tá lá te olhando e a vaca vai te dedurar, né? Aí o que que eles fazem? Pega essa haste aqui, ó, corta ela em vários pedaços aqui. Eu já cansei de pegar eletricista de rede que anda com uma cegueta. Eles cortam aí, né? Esse aterramento vai prestar? Vai, mas ele não vai ser tão bom quanto um aterramento com uma haste, sei lá, de 1 metro ou de 2,40 m, né? Geralmente as redes é rede rural, né? O pessoal, o ideal seria colocar de 2,40 m. O que que eles fazem? Corta em 5.
né? Quatro de 50 centímetros e uma de 40 centímetros aí. Então, o fechamento em estrela é esse. Vamos para o próximo. Isso aqui é a última, ó. Qual das imagens abaixo representa o fechamento estrela e sinaliza, ó, estrela, lembra que é esse daqui, ó. Ó, esse daqui é um fechamento, geralmente a gente vê mais no curso de engenharia elétrica. É chamado de zigue-zague. Mas na verdade aqui, ó, ele curto-circuitou, ó. Ele chega aqui, ó, como a resistência do cabo é menor, né? É quase igual a zero. Aí o que que vai acontecer? A corrente elétrica, o potencial elétrico, ele vai vir aqui, só que a corrente, ela vai passar, ela vai curto-circuitar aqui, ó. Aí até que ele fechou em estrela, viu? Mas ele não fechou corretamente. Aí tem um tal, tem um fechamento em triângulo que ele é chamado de zigue-zague. Aí você teria bobinas aqui, ó. Porque aí ele teria a tensão de linha, né, de 380 aí, por exemplo, né, 220 com 220, né, vezes raiz quadrada de 3 lá vai dar 380. Aí aqui você teria cada fase com 380. Aí é chamado de zigue-zague, mas desse jeito que ela está fechada aqui, na verdade ele curto-circuitou. A corrente vai bypassar o secundário do transformador, né? E vai torrar tudo que tem lá para o consumidor. Agora, isso aqui está correto, ó. Como aqui ele tem uma impedância, né? Lembra que eu falei que impedância é o quê? Lá de eletricidade básica, né? Impedância é quando eu tenho, além de resistência elétrica, eu tenho indutor, eu tenho capacitor, tá? Aí a impedância tem um cálculo que a gente chama de reatância indutiva, reatância capacitiva, igual a gente viu lá em eletricidade, né, na UC2, que aí é uma resistência elétrica, só que influenciada por capacitor ou indutor, ou influenciada pelos dois, né? Então, o fechamento em estrela, está perguntando, ó, qual das imagens abaixo representa o fechamento em estrela e sinaliza corretamente quais terminais estão correspondendo às fases RST, né? Esses dois aqui, ó, você poderia confundir aqui, né? Só que aí está curto-circuitado, ele está fechado em estrela, né? Mas só que ele, né, aqui, se tivesse bobina aqui, ele estaria em triângulo, só que nesse formato estrela aqui, ó. Então é isso. Aí você vem, passa para o próximo. Esse aqui, se eu não me engano, é o último, né? Aí vai aparecer aqui, ó. Então, se você, né, fez, marcou todas, vai mostrar que a resposta salva. Quando você esqueceu de algum, mostra que você ainda tem que fazer, aí você retorna. Finalizou aqui, né? Tem aluno que acha que, não, respondi tudo, professor, né? Não. O sistema só entende que você fez tudo depois que você vem aqui, ó, enviar tudo e terminar. Eu não vou apertar porque senão eu vou enviar para eu mesmo aqui, né? Tá? Aí você clica aqui em enviar e terminar. Aí sim você finalizou a primeira atividade, né? Que é esse questionário aí. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu passei um pouco do horário aí, mas aproveitando que eu só faço a verificação dessa turma agora, né? Porque e é importante aí como eu tinha esse tempo aí, né? É importante a gente fazer bem devagar, analisar bem devagar aqui para vocês terem um entendimento melhor aí, né? Quando, principalmente, né, para auxiliar vocês ter uma base boa para lá no presencial, né? Você sair bem, tá bom? Então é isso, pessoal. Máximo estourando até segunda-feira, essa aula já vai estar disponível para você. Mas eu vou fazer o máximo possível para tentar já hoje mesmo, né? Ou até amanhã já essa aula já está disponível. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Fechar aqui. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula, tá?